Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, vamos tirar uma dúvida, né? Como é concedida a aposentadoria por invalidez? É muito importante, você vai acompanhar aqui. Eu andei mexendo numa papelada antiga aqui, peguei alguns casos de aposentadoria por invalidez que eu vou começar a falar agora, no começo do vídeo, e pode ser que você seja uma pessoa que está passando por uma dificuldade como esses relatos que eu vou fazer aqui, e você pode ver o que essas pessoas fizeram para conquistar a aposentadoria por invalidez. Então é muito importante você acompanhar, tá? A aposentadoria por invalidez, vocês sabem que é um benefício concedido pelo INSS para os segurados que se encontram permanentemente incapazes para exercer qualquer atividade laboral que garanta a sua subsistência, né? Aqui nós vamos falar agora dos principais pontos sobre como funciona, né? Condições de elegibilidade, né? Para ter direito à aposentadoria por invalidez, o segurado deve passar por uma avaliação médica do próprio INSS, tá? É necessário comprovar a incapacidade total e permanente para o trabalho, né? Sem possibilidades de reabilitação ou outra função. Quer dizer, isso está no papel, mas está cheio de gente de aposentado já por invalidez que está na reabilitação profissional, tá? Aposentado por invalidez no Brasil é um benefício concedido devido a alguma doença, acidente, né? Que fica incapacitado de forma permanente, né, para continuar exercendo seu trabalho, não possa ser reabilitado por uma outra função que lhe garanta sustento, né? Então eu vou passar alguns exemplos agora. Por exemplo, né, nós tivemos uns casos aí e vocês prestem atenção. Por exemplo, o seu João, ele trabalhava numa construção civil, né? Ele tinha 45 anos, ele sofreu um grave acidente de trabalho que resultou na perda total de um braço. Olha o que nós já falamos, a perda de um membro, tá? Apesar de diversas tentativas, né, de reabilitação e readaptação profissional, veja bem, ele foi encaminhado para reabilitação. O seu João não conseguiu se adaptar a nenhuma outra função que lhe garantisse o mesmo nível de sustento para a sua família, né? Após a avaliação médica pericial realizada no INSS, foi constatado que o seu João já estava permanentemente incapacitado para o trabalho, o que resultou na concessão da aposentadoria por invalidez. Olha aí quando a gente sempre fala, né, em alguns outros vídeos, né, com relação à doença ou acidente acidentário, né, no caso a aposentadoria por invalidez acidentária. Veja bem, esse seu João, ele trabalhava na construção civil e ele teve a perda de um braço. Além dele aposentar por invalidez, ele tem direito, se ele conseguir comprovar se foi negligência, imprudência ou imperícia, né, a empresa não cumpriu o que está na legislação. Por exemplo, equipamentos de segurança, carga horária excessiva, o ambiente de trabalho, tudo isso conta, tá, pessoal? E nesses casos, o seu João, ele recebe a aposentadoria por invalidez e no caso de negligência da empresa, ele aciona também uma indenização da empresa. E num caso desse, uma perda de membro, é uma coisa muito grave. Outra foi a dona Maria Souza, né, que era professora. Olha aí, ó. Esse caso vai pegar bastante gente, tá? Com 55 anos. Ela foi diagnosticada com uma doença degenerativa rara, que afetou a capacidade motora e cognitiva. Ela era professora há mais de 30 anos, pessoal. Ela começou a apresentar dificuldades para desempenhar suas atividades diárias na escola, né? Após um longo processo de exames e avaliações médicas, foi confirmada sua incapacidade total e permanente para o trabalho. Então ela solicitou junto ao INSS a aposentadoria por invalidez. Só que o INSS não foi assim, liberando a aposentadoria por invalidez. Ela teve que passar por diversos perícias, né, por diversos peritos do INSS. Bom, resultado, para ela conseguir a aposentadoria por invalidez, ela teve que encarar a justiça, tá, pessoal? Ela fez os pedidos de recurso do INSS, naquela junta de recursos, não resolveu, ela precisou, na época, né, buscar a justiça e ela conseguiu se aposentar. Esses casos que eu estou passando aqui, eu presenciei esses casos, tá? E mostro para vocês aqui como é difícil. Nesse caso dessa doença degenerativa da Dona Maria, o que acontece? Lembra daquela lista de doenças que eu falo, que são doenças reconhecidas pelo INSS, pela Justiça Federal e pelo Ministério Público Federal como doenças que devem ter uma atenção? Exatamente esse tipo de coisa, tá? O seu Carlos Ferreira, que era um motorista de ônibus, né? Ele tinha 50 anos de idade. Ele já trabalhava como motorista há 25 anos. Ele desenvolveu, olha só,
uma daquelas doenças da nossa lista, uma cardiopatia grave, que impossibilitava a condição de suas atividades profissionais devido ao risco de vida para ele e, no caso, né, para os passageiros do ônibus. Já pensou se a pessoa tem um infarto dirigindo um ônibus lotado? Ele passou por diversas avaliações médicas que não confirmaram, tá? Não confirmaram que ele não estava apto para trabalhar, mesmo que os exames mostrassem que existia uma cardiopatia grave, que se, por exemplo, ele não passasse por uma cirurgia, fizesse lá, por exemplo, um desentupimento de veia, né? Eu não sei o nome, eu não sou médico, mas tivesse, né, um atendimento cirúrgico para tentar resolver o problema, mesmo atestando esse problema gravíssimo, o perito do INSS negava, dizendo que ele tinha condições de trabalhar. E ele ia para a perícia, remarcava a perícia, passava por outra perícia. Bom, resultado, ele foi encaminhado para a reabilitação. Tentaram de tudo na reabilitação, dar um outro trabalho para ele, mas claro que não vai se adaptar. Uma pessoa com 50 anos de idade que exerce uma profissão já há 25 anos, né, e os cursos que são oferecidos na reabilitação, merenda escolar, atendente de marketing, trabalhar com eventos, como você pode pegar uma pessoa, um profissional como esse, e tentar readaptá-lo? Foi outro também que recorreu de todas as formas do INSS e acabou garantindo a sua aposentadoria por invalidez na justiça, tá? Isso após passar por perícia judicial, após apresentar documentação, tá? Passar quase 2 anos, eu não me recordo se foi 2 anos ou mais, que ele precisou aguardar o processo, mas ele conseguiu. Tá? E tem a dona Ana Pereira, que era uma costureira. Eu estou dando profissões diferentes aqui, para vocês terem uma ideia. Ela tem 47 anos na época, né? E já trabalhava em uma fábrica têxtil. Ó, ela era empregada há 20 anos, tá? Ela desenvolveu a síndrome do túnel de carpo, né, e outras lesões por esforços repetitivos, resultando em dores crônicas e limitação de movimentos das mãos e dos pulsos. Após várias tentativas de tratamento e readaptação sem sucesso, né, a dona Ana teve a sua incapacidade reconhecida no laudo pericial do INSS, que lhe garantiu a aposentadoria por invalidez. Olha aí, ó. Então essa também sofreu dentro do INSS, mas ela conseguiu, né? Eu acho que pegou um perito bom, um perito lúcido, né, consciente da responsabilidade que tem, e ela conseguiu, tá? O processo de concessão da aposentadoria, né, para você conseguir, você tem que seguir passos, pessoal. Bom, primeiro você tem que solicitar no INSS, tá? Depois que você tiver feito, por exemplo, ou o pedido online ou mesmo pelo telefone, é necessário apresentar exames para perícia, tá? O segurado vai ser submetido a exames médicos, avaliação pericial, para comprovar, né, a sua incapacidade total e permanente para o trabalho. Documentação: é necessário apresentar documentos médicos que comprovem a doença, o acidente. Essas documentações são aquelas de sempre, né? Laudo, exames complementares, além dos documentos pessoais e de contribuição previdenciária. Em alguns casos, o segurado pode ser convocado para reavaliações periódicas e verificar a manutenção da incapacidade, que seria ou pente fino ou mesmo uma convocação fora de pente fino, tá, pessoal? Nas convocações não acontecem só no pente fino. Bom, essas histórias, né, ilustram a realidade de muitos segurados diante de circunstâncias adversas de saúde, né, que conseguiram garantir a aposentadoria por invalidez depois de muito sufoco, tá? Eles assegurando aí um mínimo de dignidade e sustento da sua família, tá? Lembrando que é necessário você ter contribuído, né, por um período mínimo, que é chamado de carência, né? Esse período varia conforme o tipo, né, de invalidez, de idade que o segurado no momento dessa incapacidade. O procedimento de solicitação ou pedido de aposentadoria por invalidez deve ser feito através de agendamento prévio no INSS. É necessário apresentar documentação, né, que comprove a incapacidade, além de documentos pessoais e de contribuição. A aposentadoria por invalidez garante ao segurado o recebimento de um valor mensal, né, que corresponde a uma porcentagem média dos salários de contribuição. Esse valor pode ser ajustado conforme a legislação. Quando você, por exemplo, tem a concessão da aposentadoria por invalidez, que você recebe a carta de concessão, quando nós falamos que é um documento importante, lá na carta mostra qual foi o cálculo que foi utilizado, tá, pessoal? Agora também, depois da reforma da Previdência, teve aquela perda, né,
de 40% depois da promulgação da reforma da Previdência. Quem se aposentou depois dessa data só está recebendo 60% do benefício. Está no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, para decidir isso aí. Vamos ver, né, se vai ser favorável ou não. O importante é que quando sair a decisão eu trago aqui para vocês. E as revisões, né, como nós falamos, o INSS pode convocar a qualquer momento para reavaliação da invalidez, tá? Caso haja melhora na condição de saúde, né, que permite o retorno ao trabalho, o INSS pode cessar. E os direitos, né? Além do benefício mensal, o segurado tem direitos a outros, né? Por exemplo, como auxílio acidente, né? No caso, cessou a aposentadoria por invalidez porque não é mais considerado inválido, mas ficou a sequela. Pode transformar, sim. Sai da aposentadoria por invalidez e começa a pagar o auxílio acidente. A concessão e manutenção, né, da aposentadoria por invalidez dependem da perícia médica realizada no INSS, tá? Não há regra definitiva que impeça, né, aposentados por invalidez de passarem por perícia de revisão no INSS, tá? Isso está garantido na Lei 8.213, né, de 1991, e o pente fino, né, do INSS, que vai ocorrer agora, né, e ocorre periodicamente, pode abranger todos os tipos de benefício, incluindo aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, BPC, como nós estamos vendo, né? Tem alguns pontos importantes. Essas revisões, né, que são realizadas pelo INSS, é para verificar se você ainda mantém a condição da incapacidade que gerou o benefício, tá? O critério da revisão, elas são baseadas em legislação, como eu falei, por lei, tá? Então, se houver alguma mudança na lei, né, a gente vai comunicar, mas a lei garante que, por exemplo, se o INSS suspeitar e conseguir detectar fraude, ele tem o direito de convocar, mesmo que esses segurados que recebam, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, nesse pente fino agora de 2024, não estão incluídos. É o auxílio doença, o BPC e o seguro-defeso. Mas se for detectada, por exemplo, pela inteligência artificial, que existe uma possibilidade de fraude ou alguma irregularidade, você pode ser chamado. Por isso, estar com a documentação sempre atualizada, sempre em ordem, é muito importante, tá? É importante você estar ciente, né, desses procedimentos de revisão para estar preparado para eventuais convocações. Manter a documentação atualizada, como eu sempre falo, né, sobre os seus direitos, são passos essenciais, tá, para lidar com qualquer processo dentro do INSS ou mesmo na Justiça. Na Justiça você precisa também comprovar que você está incapacitado. De que maneira que você faz isso? Através da perícia judicial, apresentando documentação, né? Caso agora você se recupere, por exemplo, trabalho, né? O segurado que passar por uma nova perícia e for constatado que houve recuperação total para o trabalho, o que acontece? Ele vai ser considerado apto e vai retornar, né, ao mercado de trabalho, se a perícia identificar, é claro, né? O descumprimento de obrigações, né? Caso você não compareça às convocações para a realização de perícia médica de reavaliação, o benefício ele vai ser suspenso até o seu comparecimento. Vai ser dado mais um prazo, se você não comparecer, o benefício é cancelado. Aí não tem como, tá, pessoal? Com a morte do aposentado por invalidez, né, vai cessar automaticamente aí o benefício. A reabilitação profissional, né? Se o segurado participar desse programa de reabilitação profissional oferecido pelo INSS e for considerado apto a exercer uma nova atividade, né, o benefício de aposentadoria por invalidez, ele pode ser suspenso. Porque se você foi readaptado para uma nova função, o que vai acontecer? Você vai passar por uma perícia na própria reabilitação e vai receber alta. Tá? É importante destacar que a cessação da aposentadoria por invalidez ela deve ser precedida por uma avaliação médica, tá? Onde vai ser avaliado, aí como eu falei, né, se você está apto ou não para se adaptar para uma nova função. Lembrando, né, quem tem mais de 5 anos recebendo aposentadoria por invalidez, não é como o auxílio doença, né, que recebe, por exemplo, a alta, o indeferimento, e só vai receber aqueles dias que o benefício ficou ativo. Quem já recebe aposentadoria por mais de 5 anos, né, aposentadoria por invalidez, tem direito à mensalidade de recuperação, pessoal. É aqueles 18 meses, né, que você continua recebendo, mesmo se você retornar ao trabalho e começar a receber o seu salário, você recebe esses 18 meses junto. Os 6 primeiros meses você recebe o valor integral do INSS.
No segundo semestre, metade, tá? 50%. E nos últimos 6 meses, para completar esses 18, só 25%, tá? E é o que eu falei, mesmo que você esteja empregado, você está mais de 5 anos afastado e você retorna para a empresa, você vai receber o salário da empresa e a mensalidade de recuperação. Os 25% de adicional, né, que muita gente quer pedir, né, para o INSS, ele só vai ser concedido através de perícia médica, pessoal. O médico perito ele tem que avaliar que aquela pessoa não tem mais condições físicas nem mentais, por exemplo, de levar a sua vida, de ter a sua independência, precisa de um cuidador do lado, porque não tem mais condições de controlar horário para remédio, de fazer uma alimentação, de cuidar da higiene pessoal. A pessoa tem que estar, por exemplo, acamada, com uma debilidade mental, né? Tá com um distúrbio que está fora da realidade, algo assim, mas não é simplesmente pedir o adicional de 25%. Você vai ter que passar pela perícia e o perito que vai aprovar, tá bom? Então, esses são alguns dos benefícios. E quem está reabilitado, né? Por exemplo, né, e estar desempregado, pode aí fazer um curso na reabilitação profissional, ser readaptado para uma nova função, vai receber um certificado e pode também participar de programa de cotas em empresas, né, que tem parceria com o INSS. É considerado o reabilitado do INSS como um PCD, como uma pessoa com deficiência. Então tem algumas isenções, inclusive de impostos, que nós colocamos vídeos esses dias falando, né? Mas não é para todo aposentado por invalidez, tá? Depende muito. É melhor fazer uma consulta antes e também com relação às cotas, tá? Então é assim que funciona a aposentadoria por invalidez. Como eu falei, vocês não vão participar agora, quem está aposentado por invalidez, desse pente fino, né? Se não for detectado nenhuma irregularidade, nenhuma fraude, né? Ou alguma coisa de má fé, o INSS não vai chamar. Mas é muito bom você deixar toda a documentação em ordem, porque não é só no pente fino que convoca, pode ser convocado a qualquer momento. Tá bom, meu amigo, que está chegando pela primeira vez aqui, meu amigo e minha amiga, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido importante, que tenha trazido informações, tirado dúvidas e trazido um conhecimento importantíssimo, né, para você ficar sempre alerta e conhecer um pouco mais sobre esse benefício de incapacidade aí. Nós temos outros vídeos também que nós falamos de alguma coisa sobre a incapacidade total e permanente, a incapacidade temporária, que é o auxílio doença, o auxílio acidente. Nós temos diversos vídeos aqui no canal que você pode aproveitar e adquirir esse conhecimento, tá bom? Gostou da maneira que nós trouxemos o conteúdo? Dá um like aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo para algum amigo, vizinho, parente, que você sabe que está no INSS, indique o canal, porque para essa pessoa ter conhecimento e saber, na hora de um problema, ela ter um caminho, uma solução que vai ajudar a resolver o problema, tá? E outra dica que eu vou te dar, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber conteúdos atualizados e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no INSS, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui, eu não canso de agradecer. Meu muito obrigado pelo incentivo, pelo auxílio, pela interação, compartilhamento do canal. Vocês fazem parte desse trabalho todo. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, abundância, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.